E aí você vai ter novamente aquela situação de uns vão se fazer mais de femininos. Uma imagem que para mim é muito forte ali do Mus, que é quando um cara muito masculino, negro, 1,90 m, com boininha, se faz de porta-bandeira e um outro chega e começa a cortejar ele como mestre-sala. Então, essa série de posições, fica parecendo que a pessoa fica recalcando aquele desejo lá na escola de samba, quando chega lá se libera. Né? Mas é um pouco isso, ali é um espaço muito, muito livre, muito gostoso. E, de uma certa forma, ela quebra, de um jeito muito gostoso, essa marginalização do corpo negro. Ela vai trazer para ele elementos muito femininos, muito doces, muito fora dessa exotização agressiva, né? Que é um pouco do que o Osmundo estava falando. Certo, então, pista de dança, estou conseguindo falar. E um outro elemento que existe no filme, existe nesse espaço, e que aí eu acho que o centro de São Paulo ele é privilegiado por esse tipo de coisa. Eu não sei se Recife sofreu esse mesmo processo de estratificação social, da diversão, dos encontros, mas São Paulo sofreu isso devastadoramente nos anos 90, nos anos 2000 por causa do Pink Money, uma grana que rola muito forte, você tem boates muito específicas para tudo. O próprio trabalho da Isadora é um trabalho que ele pega a The Week, que é uma boate para classe média alta, para elite, o Boteco do Caê, que é para as classes mais baixas, para os negros, o Sound, que é uma boate para urso, para gordo. Então, assim, você vai criando uma série de caixinhas ali. O centro de São Paulo ele permanece, de uma certa forma, livre desse tipo de estratificação e separação. Você tem ali um espaço de encontros entre classes sociais, alguns deles motivados pela lógica do desejo monetário, da monetarização, ou mesmo pela lógica exotizante do Cafuçu, mas outros muito sinceros, né? Eu costumo nunca pensar em termos de cartilha de prazer, assim, eu não consigo, eu acho que eu me livrei da sociologia antes de qualquer coisa na minha vida, eu não consigo olhar para um grupo, separar os tipos ideais e dizer, ele quer dinheiro dele, ele quer o pintão dele. Então, assim, ali é um espaço com essa maior liberdade. E justamente esse encontro de classes sociais se dá hoje no centro de São Paulo. E esses lugares que eu estou falando são lugares onde isso acontece. Fora esse encontro, uma coisa muito maravilhosa que acontece ali no Mus e no Boteco do Caê, que ele fica exatamente a um quarteirão do Amarelinho. O Amarelinho é um bar de lona amarela que tem ali na Bento Freitas, ele é o lugar onde os nigerianos frequentam. Hoje não só nigerianos, tem diversos grupos. Então o que você tem no centro de São Paulo hoje é a coexistência entre os homossexuais, as travestis, e com homossexuais também, óbvio, os gays, as lésbicas, as travestis, as prostitutas, os michês e os africanos, os imigrantes recentes de origem africana. É muito curioso, você fica sentado lá 1, 2, 3 horas, você vai estar sentado num bar cheio de, por exemplo, de lésbicas, de travestis, todo mundo conversando, e os nigerianos vão passando, eles vão olhando assim, medindo aquela coisa maravilhosa que deve ser o Brasil na cabeça deles. E o que começou a acontecer de uns anos para cá, e eu comecei a descobrir isso na pesquisa, são relatos de encontros sexuais entre as bichas do centro e os africanos. Encontros que se davam nas saunas, encontros que se davam nos bailes, nas saunas, nos bares. E eu vivenciei uma situação no Amarelinho, quando eu estava fazendo pesquisa para o Cafuçu, com vários dos meninos lá do samba, que se tornaram grandes amigos, são atores do filme também, que a gente estava brincando de jukebox, botar as músicas na jukebox, e os nigerianos ficavam olhando assim pra gente, muito desconfiados do que a gente estava fazendo. E, por incrível, na hora que a gente botou o Calypso, o poder unificador de nações de Joelma, eles se levantaram e começaram a dançar. E começaram a conversar com a gente, e aí daí eu conheci o universo do pop africano. Eles trouxeram CD pra gente, pra dar de presente, música de Costa do Marfim, música da Nigéria, e aqui não estou falando de Afrobeat, de Fela Kuti, estou falando de uma coisa mais high-tech, mais ligada, por exemplo, ao que a gente conhece mais próximo do Kuduro. Então existem esses encontros, né? Esse foi motivado por Joelma. Poder, Em relação a essa pista de dança é uma coisa que aí é uma briga minha e da Isadora. Quando ela olha para a pista de dança, ela via muito uma... E obviamente a primeira coisa que você chama atenção é isso, né? Os homens, né, mais masculinos ficam do lado de fora dançando, e os homens mais femininos ficam no meio rebolando, cabrochando, né? Eu estava até brigando com a Adriana daquele filme do Leon Hitzmann, lá, O Partido Alto, que
que você vê essas diferenças no partido alto, né? A mulher, ela tem que ser mais comportada e o homem fica lá requebrando, assim, é uma exceção dentro do samba, porque em geral é o contrário, né? A gostosa e o cortejador. E a Isadora traz na tese dela muito fortemente essa imagem, né? Uma imagem que eu admito que ela exista, mas o que eu vou desenvolver na minha fala, na verdade, é um rompimento em relação a essa idealização de um tal modelo de classes populares para a sexualidade que ficou insuportavelmente massacrante no senso comum, inclusive aí, dentro da Vitória do Foucault, né? Essa coisa de semear o real, então todo mundo começa a achar que é verdade. Ai, meu Deus, só é bicha quem compra, só é bicha quem dá. Então todas essas coisas elas vão se concretizando, mas eu vou falar isso mais pra frente. Eu queria falar de uma outra pista de dança antes disso, que é uma pista de dança da Men's Party. A Men's Party foi uma festa maravilhosa que eu fui em Maputo, em Moçambique. Ela acontece no centro hípico de Maputo. Moçambique é uma cidade, Moçambique é um país dentro da África um pouco liberal em relação às questões de sexualidade, né? Não tanto quanto a África do Sul, que tem casamento, que tem uma série de regras de leis de proteções, mas Moçambique tem um grupo, o Lambda, que é um grupo que está crescendo bastante lá, de mobilização, ele já tem trabalhos de conscientização, ele já tem leis de anti-homofobia votadas, para serem votadas, então assim, existe um crescente ali interessante de mobilização. E a Men's Party, ela começa como uma festa padrão internacional. O que é o padrão internacional? Gogo boy, todo mundo sem camisa, todo mundo macho, todo mundo muito lindo, todo mundo, as luzes caindo, aquelas músicas insuportáveis que a gente já escuta há 400 anos, já mudando só a remixagem. Ela começa dentro dessa linguagem do pop globalizado, muita Madonna, muita Lady Gaga, né? Não sei se quando eu fui tinha Lady Gaga, mas provavelmente se eu voltar agora tem muita Lady Gaga. E o que acontece dentro da Men's Party é que em determinado momento da festa, onde está todo mundo se produzindo, e muitas lésbicas, é muito engraçado isso, porque o grande tabu, muitos países da África, a homossexualidade feminina não é proibida, né, porque eles não admitem isso como uma categoria. Os meus amigos que estavam fazendo essas viagens pela África, comigo, estavam estudando lá, os pesquisadores da Unicamp, eles inclusive chegaram aí, por exemplo, na Etiópia, onde a ideia de uma lésbica para eles é uma coisa que é muito estranha, né, o que seria uma mulher que se relaciona e vive com outra mulher. Mas talvez por isso, talvez pela colonização inglesa, muitos países não têm esse interdito. Então cria-se um mito dentro da África que não existia, de alguns países da África, né, querer inventar a África, de alguns países da África que falam, que vão desconhecer, não reconhecer a lésbica. E é muito engraçado que a pesquisa que estava sendo executada na África, que eu estava acompanhando, que era do Gustavo Gomes, que é um amigo aqui de Recife, que morou muito tempo em São Paulo, a gente é muito parceiro. Ele estava pesquisando justamente como a África do Sul conseguiu aprovar o casamento gay antes de vários países da Europa. E eles conseguiram justamente a partir de uma liderança que era uma mulher negra. Ou seja, a homossexualidade que na África, em alguns países da África, não era considerada feminina, nem considerada negra, eles conseguiram reverter justamente para o ativismo dessa mulher, que agora eu não lembro o nome. E o que acontecia ali na Men's Party é que não tinha só men, tinha muita mulher, tinha muita lésbica, muita. E assim como a Joelma teve aquele poder no dia dos nigerianos que se encontraram com a gente, o Kuduro foi um momento de transformação. Então aquela festa que até aquele momento ia num padrão internacional de convívio entre homossexuais, de repente ela vira a chave e vira uma festa quase parecida com o Boteco do Caê, com o bailão, com essa coisa da pista de dança, com um espaço de encontro entre masculino e feminino. O que acontecia? Alguns homens começavam a dançar o Kuduro com a mulher, né, que é aquele negócio de você agachar e levantar na bunda, e o outro ia atrás carcando, como se fosse o homem. Então fizeram a sua revolução pelo Kuduro. E novamente, depois, como acontece no bailão, como acontece no lugar, quando termina a música, todos se ajeitam, ficam bem machos, para não darem pinta. Mas até aquele momento, os papéis masculinos e femininos mudam o Kuduro. E o que é mais curioso, porque Moçambique tem uma rivalidade com Angola, mais ou menos Bahia e Pernambuco, né? Os moçambicanos acham os angolanos o ó, porque eles têm, imagina, petróleo, diamantes e... Pernambuco está acabando. Só que o que tem de baiano hoje, a gente está deixando de chegar, amor. Somos pebas. Os pebas, né? Mas eu acho que o Moçambique e Angola não vai ter jeito de virar peba, não. O que acontece lá é que o angolano ele tem essa coisa de ser muito rico, de ter muita grana, de ter um país muito rico, e se consideram super brasileiros, então os moçambicanos têm um horror a eles. E eles ainda têm a fama de serem ases da cama, porque as mulheres já ficam apavoradas, falam angolano. Então os moçambicanos têm algumas queixas, né? Algumas queixas grandes ali.
Olha, eu tô fazendo várias brincadeiras, mas eu não exotizo ninguém não, tá?